Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onde ou quando quer que você esteja, seja bem-vindo a mais uma videocrítica aqui do Observatório de Cinema. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Aquaman. Basicamente é o único live action aí que a DC lançou, né? A gente pode falar um pouquinho sobre o desenho que a DC lançou, Teen Titans Go, né, to the Movies, que é um ótimo desenho. E Aquaman aí é o segundo filme da DC no ano, então o primeiro live action, e é tão bom quanto o desenho do Teen Titans. Eu não estou querendo comparar os dois, obviamente, uma coisa bem diferente da outra. Inclusive, eu já vou deixar bem claro aqui que eu não vou ficar comparando, tá, a Aquaman com a Marvel, tá? Apesar do filme ter essa tentativa aí de se comparar com a Marvel. Ele compra uma guerra interessante, a gente já vai chegar nesse ponto. Mas primeiro, vamos falar sobre as mudanças que a Aquaman traz para o universo DC. Eu acho que a mais forte que a gente pode falar aqui agora é, obviamente, o tom. A DC deixa de ser sombria, a DC já vinha tentando deixar de ser sombria um pouco, né? A gente pode lembrar do fiasco que foi Esquadrão Suicida, a gente pode lembrar aí da mudança de tom que eles tiveram que dar também de última hora em Liga da Justiça, mas Aquaman foi um filme pensado. E eu acho que essa é a maior qualidade e é o que marca, de fato, Aquaman. Aquaman é um filme pensado. Todo momento que você vê qualquer coisa ali na tela, você fala, nossa, realmente tinha uma grande cabeça por trás. E o grande destaque desse filme, então, fica para o diretor, o James Wan. O James Wan aí, que você pode conhecer de Jogos Mortais, você pode conhecer de Invocação do Mal, você pode conhecer do melhor Velozes e Furiosos que já existiu, que não é grande coisa também, mas você vai conhecê-lo também agora por Aquaman. Aquaman é, na minha opinião, um dos melhores trabalhos do James Wan, o melhor trabalho do Jason Momoa, mas vamos focar na direção um pouquinho? Uma coisa que é muito interessante, cenas de ação. O James Wan já provou que conseguia fazer isso em Velozes e Furiosos e agora com Aquaman, ele, cara, eu não consigo nem comensurar o quão bom foi essa direção de ação. Para começo de conversa, lá no comecinho do filme, a gente tem uma cena de ação foda, com a Nicole Kidman. Sabe a Nicole Kidman? Você já imaginou um dia a Satine pegando um tridente e batendo em todo mundo? Pois é, isso acontece em Aquaman. É inacreditável, cara. E outras cenas que valem a pena se falar de ação, a gente tem perseguições no telhado da Sicília. Ainda vou manter aquela minha opinião, vocês podem ver no react que eu fiz do trailer de Aquaman, mas tem duas ceninhas rapidinhas ali, quando a Amber Heard, né, ela tá correndo pelos telhados, que me incomodam um pouco, porque dá pra perceber o chroma key atrás, mas assim, eu acho que esse é o único defeito do filme, dentro dos efeitos especiais. Ainda tem mais dois defeitinhos que eu quero falar com vocês. Mas voltando à direção, eu acho que é muito interessante ver tudo o que o James Wan fez, a maneira como ele editou o filme é muito interessante, porque não é de fato uma origem clássica, né? Apesar do enredo tratar de uma origem clássica, o que a gente está vendo ali é um filme que não é cronológico e as inserções do passado são muito bem pontuadas. E é nas inserções do passado que começa a guerrinha contra a Marvel, que a DC parece estar tentando comprar. A guerrinha que os fãs, na verdade, fazem hoje, né? Nos quadrinhos não se fazia isso. Tanto que a DC e a Marvel já fizeram crossovers aí, né? Que geraram umas coisas meio estranhas ali, como, por exemplo, a combinação de um Batman com Wolverine. Mas, voltando a Aquaman, o que é muito interessante é justamente que eles pegaram a técnica, sabe aquela técnica que você viu em Vingadores Guerra Civil, do Tony Stark mais novo, que você viu também em Star Wars, Rogue One com a Leia mais nova? Eles usam essa técnica e não deixam nada a desejar para concorrente, o que é muito interessante perceber. Outro ponto, a cor do filme, as cores são muito chamativas, porque Aquaman é um filme que é brega e ele tem orgulho de ser brega e ele se pega esse brega. E quando a gente está falando brega, a gente está falando o seguinte: primeiro, os diálogos são muito expositivos, muito expositivos. Aí você pode argumentar
como eu mesmo vou argumentar, que a DC acaba perdendo um pouco de toda aquela carga simbólica que ela tinha em Homem de Aço, que ela trouxe com Batman vs Superman. E sim, de fato ela perde. Mas a gente está deixando de acompanhar a DC, que tenta trazer uma obra de arte, e a gente está acompanhando a DC, que vai mais na onda da Marvel Studios e tenta trazer de fato um entretenimento. E isso é bom, é legal. É por isso que eu gosto tanto do Aquaman, porque eu estou julgando ele como entretenimento. E como entretenimento ele entrega de tudo, de tudo. É uma aventura fantástica, que é outra coisa que vale a pena falar sobre essa questão do brega, tá? Bom, diálogos expositivos e enquadramentos meio brega. Mas isso é algo que a gente vê nos quadrinhos. E vale dizer que essas cores, esses enquadramentos e o próprio enredo, eles estão muito baseados no que era ali um super-herói da Era de Ouro, na sensação que ler os super-heróis ali na Era de Ouro trazem para você. É realmente você tá vendo ali aquele Deus surgir, aquele rei ascender. E dentro desse brega também, como eu falei, a aventura fantástica. O filme, ele tem 2 horas e 20, 2 horas e alguma coisa assim, mas ele parece ter 5 horas e você não fica cansado de assistir, porque ele é frenético, acontece de tudo. Então você tem cenas de ação no mar, você tem cenas de ação em terra, e em terra você tem cenas de ação dentro de uma casa, você tem cenas de ação no deserto, você tem cenas de ação na Sicília, né, numa ilha. Então, assim, é muito interessante ver como o James Wan consegue trazer tudo isso, que tem climas diferentes. Teve momentos em que eu pensei ali assistindo o filme em Star Wars, teve momentos que eu pensei em Senhor dos Anéis, teve momentos que eu pensei em Gremlins, em Goonies, sabe? Teve momentos que eu me senti assistindo as aventuras de Tintin ou Indiana Jones. Então ele consegue trazer tudo isso. George Lucas, Chris Columbus, Steven Spielberg, tudo isso ele consegue colocar no filme sem perder o tom. E isso é muito interessante. Por quê? Quando eu falei que o filme era pensado, o que eu estou querendo dizer é que o filme ele é interconectado em tudo, em tudo. Enredo trabalha junto com fotografia, que trabalha junto com a atuação, que trabalha junto com as peças que eles têm para atuação. Vamos falar, Amber Heard não é uma grande atriz, mas, e esse é um problema, eu falei que tinha mais 2, esse é o primeiro, Amber Heard. Só que a personagem dela é tão intrínseca para o roteiro que ela nem aparece ali como simplesmente um par romântico. E esse era o meu grande medo da personagem da Mira, que ela fosse simplesmente o par romântico do Aquaman. Não, cara, ela conduz a narrativa, isso é muito legal. O Jason Momoa não é um grande ator, mas essa é a melhor atuação dele. O James Wan soube utilizar de todo o carisma que ele tem, e ele é muito carismático, para conduzir a história do Arthur. Arthur, outro ponto-chave. O nome do Aquaman não é Arthur à toa. Ele é inspirado na história do rei Arthur. E isso se mostra no filme. Você basicamente... É o melhor filme de rei Arthur que eu já vi. É o Aquaman, cara. Que é justamente aquele cara que está ali com a sua arma lendária que vai torná-lo digno de governar um povo, né? De reinar sobre um povo. E é essa história que a gente vê. De fato, a ascensão de um rei, a ascensão de um Deus entre nós, como a DC gosta de pregar, ainda assim é uma coisa muito mais do que um super-herói. E eu acho que é aí que Aquaman ganha. O fato dele abraçar o brega, de abraçar as cores. Pô, o Aquaman, ele monta num cavalo marinho gigante, cara. O Aquaman, ele conversa com o peixe, faz o tu-tu-tu-tu-tu, sabe? Tu-tu-tu-tu-tu. Mas, claro que não faz esse barulho. Mas tem tudo isso, cara. E é engraçado, as piadas têm um bom timing. Eu acho que tem uma ou duas ali que acabam... sendo um pouco fora, mas no geral é tudo muito bom, é tudo muito bom. Mas eu falei que tinha um outro defeito, e esse defeito foi o que mais pecou pra mim, justamente por ser um filme da DC. Mesmo no criticado Batman vs Superman, o Hans Zimmer trouxe uma trilha sonora muito poderosa, né? Quem não lembra da trilha sonora da Mulher Maravilha? O Marcos vai pôr agora. Ou não pôs, eu passei vergonha. Mas os filmes da DC têm, de fato, músicas icônicas ali. O Superman, né? O Superman dos anos 70, dos anos 70 e 80, ele tem uma trilha sonora muito interessante. Os Batmans do Tim Burton, os Batmans do Joel Schumacher. Talvez o Batman do Christopher Nolan ainda seja o mais fraco, mas ele ainda
tem, de fato, uma trilha sonora muito impressionante. Homem de Aço, falei aqui já Batman vs Superman, próprio Liga da Justiça. Esse filme, a trilha sonora fica meio apática. Ela não chega a atrapalhar a experiência, mas eu não dou 5 de 5 por causa da trilha sonora, porque mesmo a questão da Amber Heard ali é contornável, porque a personagem ela é muito boa no roteiro, a personagem ela funciona muito bem e o James Wan soube de fato aproveitar cada ator que ele tem. E eu tô aqui há muito tempo falando e eu nem comecei a falar dos vilões, e os vilões são muito interessantes também nesse filme. Tanto Patrick Wilson, como Mestre dos Oceanos, como Yahya Abdul-Mateen, difícil falar esse nome, hein? Que é o Arraia Negra, eles estão muito interessantes, cara, tanto na sua caracterização, que de novo traz as cores da Era de Ouro, eu acho isso muito legal, tanto no seu papel mesmo de fato dentro do roteiro. Primeiro que o Mestre dos Oceanos, ele é ali, acho que equivalente um pouco ao Killmonger, porque você está assistindo de fato um vilão que ele é mais do que justificável, faria sentido você ficar do lado dele. Entendeu? Apesar dele ser ali um antagonista ao Aquaman, ele é mais um antagonista ao Aquaman do que propriamente um vilão. Porque ele tá certo no ponto dele, cara. Ele tá, de fato, as pessoas estão poluindo o oceano e ele quer lidar com aquilo de uma forma talvez mais violenta, mas de fato ele tá certo, as pessoas estão poluindo o oceano. Já o Arraia Negra, ele funciona bem no roteiro porque ele é, de certa forma, um erro do Aquaman no passado, né? Uma forma de agir que não condiz com a prática do herói que ele está ascendendo para ser, e isso vem cobrar ele depois. Então é muito interessante. Todos os papéis nesse filme eles são muito bem pontuados. Como eu disse logo no começo da crítica, esse filme ele é pensado. Ele é, de fato, um filme que foi arquitetado e não só joga um monte de informações em cima de você, como a maioria dos filmes faz numa ordem cronológica, para você sair de lá, sei lá, satisfeito ou feliz. E vale lembrar, voltando ali para os efeitos especiais, que o filme termina numa ação épica jamais vista. O que o James Wan fez com Atlântida é um negócio que eu nunca vi. De fato, eu nunca vi, principalmente nesse gênero de super-herói, eu nunca vi, cara. Beleza, você pode falar que a gente tem Wakanda, que a gente tem Asgard. Cara, Atlântida é uma coisa muito fora do comum. E o final de Aquaman, ele fica tão épico, mas tão épico, que tudo que a gente viu antes na DC se torna ínfimo. O Lobo da Steppe, ele se torna nada perto do que está acontecendo ali no final de Aquaman. E isso é maravilhoso, os efeitos estão de forma... Os efeitos, de novo, eu não consigo cansar de pensar nesses efeitos. Eu quero ver de novo Aquaman, cara. Simplesmente por causa dos efeitos, o design de criaturas está muito interessante. A gente tem um kaiju no meio do filme. De repente, assim, um kaiju aparece. E o Aquaman, cara, ele realmente te dá aquela sensação de que você está presenciando um herói, que talvez seja isso que tenha faltado ali para o Superman, apesar de eu gostar da abordagem que eles deram em Homem de Aço. Então, o que o James Wan traz é de fato uma revolução, ao menos mercadológica, industrial ali, para DC, para esse universo estendido da DC, que vale lembrar que não é descartado. É interessante isso também, ele não é descartado pelo filme Aquaman, né? Tem ali uma pequena citação Lobo da Steppe, mas nada mais. Independente de qualquer coisa, ele não é descartado, ele deve continuar, talvez agora com um clima diferente. Também o Superman realmente mudou em Liga da Justiça, eu acho que talvez eles estejam preparando coisas aí. Eu estou muito empolgado para ver Shazam, para ver Mulher Maravilha 2, e eu quero ver o que mais a DC tem para me oferecer. Agora, de fato, você que está aí vendo o vídeo percebeu que eu estou bastante empolgado com o filme, mas se você não está, ou mesmo se você está, deixa seu comentário aqui, fala com a gente que a gente responde, e não se esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho para ficar sabendo das próximas novidades aqui.